Olá, nós já mostramos hoje aqui na TV UFOP que um deslizamento de terra no Morro da Forca assustou os moradores de Ouro Preto. O acidente foi por volta das 9 da manhã e atingiu um casarão histórico e um depósito no bairro Estação, próximo ao centro de convenções da UFOP. Felizmente, ninguém ficou ferido. Aproximadamente às 8 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer uma vistoria no local e a área foi isolada. Logo em seguida, houve o deslizamento. O jornalista Vitor Sequim conversou com o professor do curso de Engenharia Geológica da UFOP, Matheus Oliveira Xavier, que deu um panorama da situação nessa área do Morro da Forca e em outros pontos da cidade que também correm risco de deslizamentos. Veja. Professor Matheus, muito obrigado por atender a equipe da TV UFOP nesse momento de caos, né? Eu começo te perguntando o que teria provocado o desabamento do Morro da Forca. Foi realmente as fortes chuvas dos últimos dias? Em Ouro Preto, a gente está lidando com fortes chuvas fazem alguns dias, e essas precipitações, elas geram um acúmulo de água no solo. Esse solo saturado, ele gera um alívio de tensões efetivas que provocam esses movimentos. Então, ali a gente pode associar, sim, as fortes chuvas que vem acometendo a cidade nos últimos dias com esse movimento de massa. E aqui a região, ela é uma região propícia, né, a esse tipo de movimentos. A gente teve um semelhante na rodoviária em 2012, e agora, da mesma forma, acontecendo um movimento no Morro da Forca. Professor, alguns especialistas dizem que teria acontecido um chamado efeito bolo, como se o solo se dilatasse, né? As chuvas, hoje não está chovendo em Ouro Preto, né? Mas o solo continua encharcado, e com o aparecimento do sol, essa terra começa a se secar e teria provocado esse deslocamento de terra, né? Sim. É possível essa hipótese? É isso que acontece. A chuva, entre as partículas de solo, existe um vazio, que a gente chama de poro-pressão. Quando a gente tem precipitação, esses vazios aumentam, né? A água entra no solo e esses vazios aumentam, aumentando a distância entre as partículas de solo uma das outras. Então, isso provoca os movimentos de massa. E é semelhante mesmo a esse efeito de bolo, como os outros especialistas disseram. Professor, em 2011 houve um desmoronamento parecido ali naquela região mesmo do Morro da Forca. O risco de desabamento daquela encosta não é novidade, né? Não, já temos registros passados, inclusive aquelas edificações que foram atingidas, elas não estavam ocupadas, porque devido a esses movimentos passados, a prefeitura fez a retirada, né, dali. Se eu não me engano, era um mercado que existia ali, e então, com esses movimentos em 2012, foram desocupados. Professor, quais outras áreas em Ouro Preto o senhor destacaria que exigem atenção especial, né? A gente tem relatos também daquele morro por trás da escola Dom Veloso, que ele sempre exigiu uma certa atenção, né? Quais áreas a população deve ficar atenta hoje em Ouro Preto? Em Ouro Preto são diversas as áreas com potencial de movimentos de massa. Eu destaco aqui a Rua Padre Rolim. Ela sempre é interditada quando temos fortes chuvas, porque sempre acontece alguns movimentos de massa. Foi aonde aconteceu o movimento de massa da rodoviária em 2012. Destaco também os bairros ali, Taquaral, Passagem de Mariana, são bairros com uma grande incidência de movimentações. Quanto à escola, atrás existem quedas de blocos, não são movimentos que se assemelham a fluxos, né, mas temos muitas quedas de blocos, então ali é uma região também bastante perigosa. Sim, qual seria a diferença? Ali, no caso do Morro da Forca, foi um deslizamento de terra mesmo, né? Isso é diferente de queda de blocos, é isso? Isso. As quedas de blocos, normalmente, são menos concentradas, né, mas elas podem, dependendo da declividade, onde aquela região se encontra, ela pode atingir uma maior distância, mais pontual. Já os movimentos de massa do tipo deslizamento,
eles têm um comportamento um pouco mais fluxo, né? Eles se assemelham muito ao comportamento da água. A gente tem a impressão de que ali é uma lama, mas é porque aquele solo ele está muito saturado. Já os blocos não, o bloco ele é só um pedaço de rocha que se deslocou sozinho. E ele também é provocado por alguns alívios de tensões efetivas também, mas eles têm essa diferença de atingimento e de forma, né, de fluxo. Sim, no caso, as áreas que o senhor citou agora há pouco, como a Rua Padre Rolim, o risco é de deslizamento de terra mesmo, né? Isso, a Rua Padre Rolim é risco de deslizamento. E a gente consegue notar isso, as pessoas que passam ali pela Rua Padre Rolim, elas percebem, em alguns trechos, a foliação rochosa voltada para a rua. E entre essas foliações, nós conseguimos identificar até a presença de água, né? A água sai dessas foliações, então é porque a gente está tendo ali um fluxo de água, um caminho preferencial da água. E os deslizamentos, eles acontecem paralelo às foliações rochosas, que estão voltadas para o centro histórico. Sim, o que seria, só de forma para a gente que é leigo entender, foliações rochosas? As rochas, elas têm camadas, é como se fossem livros em cima, vários livros empilhados, um em cima do outro. Quando a gente tem a presença ali de algum material entre esses livros, rochas, a gente tem um movimento. Normalmente, eles acontecem quando a gente tem o solo em cima da rocha, mas podem acontecer no contato rocha-rocha também. Mas eles acontecem nessas foliações, que foliação, o nome ele diz, mas ele faz referência ao próprio formato, é como se fossem folhas mesmo. São várias folhas voltadas para o centro histórico. Sim, professor, até quando o município deve ficar atento a esses riscos, né? A população deve ficar atenta a esses riscos, né? Ouro Preto está hoje com um risco geológico alto, né? Até quando a população deve ficar atenta? Existem alguns conceitos que a gente trabalha na geotecnia que são muito importantes. O primeiro deles é a suscetibilidade. A suscetibilidade, ela mapeia as regiões que podem acontecer os movimentos de massa. Além disso, tem o perigo, que é quando a gente associa às regiões que naturalmente apresentam características geomorfológicas, características de vegetação, de uso e ocupação, a gente associa a isso um fator tempo, que é o fator climático. Então, são nos períodos de chuva que a gente consegue descobrir as regiões com grande potencial de perigo, ou seja, que podem acontecer esses movimentos. Então, eu digo para você que o que a gente deve tomar cuidado agora é no período chuvoso. Nos períodos chuvosos, a gente deve evitar regiões com perigo. Quando a gente fala do risco, a gente já está associando edificações e pessoas. Então, pessoas que são atingidas, edificações que são atingidas, então elas correm algum tipo de risco. Aí, essas regiões mapeadas como risco, elas também devem ser evitadas nessas épocas do ano, de fortes chuvas, né? Sim, então isso quer dizer que a chuva parou, cessou hoje lá em Ouro Preto, né? Mas a população ainda deve ficar atenta a essas áreas de risco. Até porque há previsão de mais precipitações nos próximos dias, né? Não só pela chuva, por exemplo. Hoje um movimento aconteceu sem chuva, mas é porque o solo já está muito saturado. Então, alguma pequena vibração pode fazer com que o movimento aconteça, porque o solo está saturado. Então, o ideal é que a população evite essas regiões até que o solo seque. Então, vão levar alguns dias aí para isso acontecer. Eu acho que o grande recado é, qualquer sinal de movimentação, avisar a Defesa Civil. Esse acidente que aconteceu hoje, ele não teve vítimas, não foram atingidos veículos, porque a Defesa Civil foi avisada previamente e isolou a área. Então, qualquer sinal de movimentação, a população deve alertar a Defesa Civil para que a Defesa Civil faça o isolamento da área de perigo. Ok, professor, muito obrigado por ceder esse tempo para a gente. Por nada, até mais. Um abraço, até mais. E pelo barulho ao fundo dá para perceber que choveu agora há pouco em Cachoeira do Campo, onde eu estou, uma chuva de uns 10 minutos, uma pancada bem forte. E vale reforçar, como disse o professor de Engenharia Geológica aí na entrevista, em qualquer situação de risco, você deve acionar a Defesa Civil pelos números 199 ou 3559-3121. O Corpo de Bombeiros pelo 193
ou a Polícia Militar pelo 190. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.